Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 8. Gênesis 8. Nós vamos ler todo esse capítulo, dando continuidade à nossa exposição bíblica do livro de Gênesis. Gênesis 8. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois, soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e, de novo, soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim, entendeu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então, esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu que, no primeiro dia do primeiro mês, no ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então, Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do 2º mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo ser vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Vamos orar mais uma vez. Pai, mais uma vez diante de Ti, Senhor, estamos. E mais uma vez te pedimos, Senhor, para que o Teu Espírito ilumine a cada um que está aqui nesta noite, ouvindo a Tua palavra, e a todos aqueles a quem esta mensagem chegar, ó Pai. Ó Pai Santo, que possamos ser alimentados com a Tua palavra, Senhor, moldar as nossas vidas de acordo com a Tua palavra. Fala conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o ser humano, ele tem a tendência de achar que não merece certas coisas. Então, quando alguma coisa ruim acontece,
uma doença, um desemprego, um divórcio, uma perda ou qualquer outra coisa que traga o sofrimento, a pessoa ela vai dizer que não merece aquilo. O que ela fez para merecer todo aquele sofrimento, tudo aquilo que ela está passando, já que ela se acha uma pessoa boa, uma pessoa que não faz mal a ninguém? Então muitos têm esse tipo de pensamento. Muitos pensam o seguinte: não, eu sou uma boa pessoa, eu cumpro os meus deveres, pago as minhas contas, sou uma boa pessoa, então eu não mereço sofrimento. Por que muitas vezes aqueles que são maus não sofrem? Isso passa pela cabeça, meus irmãos, de muita gente. No entanto, a Bíblia nos diz que não existe ninguém que seja bom por si mesmo, naturalmente. Não existe justo nenhum sequer. Todos são indesculpáveis diante de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Então, assim, todas as pessoas, homens e mulheres, adultos e crianças, pobres e ricos, todos merecem a morte, merecem as mazelas desta vida. Todos nós merecemos os sofrimentos que passamos nesta vida, as angústias, os flagelos, merecemos as coisas ruins que acontecem conosco. Por quê que a gente merece? Porque, como eu disse, todos somos pecadores. E se o salário do pecado é a morte, então nós merecemos tudo aquilo que nos leva à morte. A enfermidade, o sofrimento, a frustração, o desapontamento. E isso porque os nossos primeiros pais pecaram e nós carregamos o pecado original, carregamos a maldição de Adão e Eva. Então somos pecadores. E nós também, meus irmãos, por nossa própria natureza, muitas vezes permanecemos longe de Deus. O homem, ele gosta do pecado. E se não fosse pela misericórdia de Deus, nós estaríamos perdidos. É sobre misericórdia que eu quero falar com vocês nesta noite. E o que é misericórdia? Misericórdia é Deus não dar aquilo que o homem merece. Isso é misericórdia, grave bem. Misericórdia é Deus não dar para você aquilo que você merece. E a gente acabou de falar, o que você e eu merecemos? Merecemos sofrimento, merecemos morte, merecemos o juízo de Deus, o castigo de Deus, porque somos pecadores. É isso que nós merecemos. Se você pensar o seguinte: eu mereço, não, você não merece. Eu não mereço. Tudo que nós recebemos das mãos de Deus é graça. Então, o que é graça? Graça é quando Deus te dá aquilo que você não merece. Isso é graça. Misericórdia é o outro lado da moeda. É quando Deus não te dá aquilo que você merece. Então você e eu merecemos o sofrimento da morte eterna e Deus não nos dá aquilo. Então vejam, meus irmãos, todos merecem a morte. E quando Deus salva pessoas, Deus está manifestando a sua graça e também a sua misericórdia. A sua graça porque Ele dá a salvação e a sua misericórdia porque Ele não dá o inferno. E foi isso que Ele fez com Noé e com a sua família. Você vai se lembrar, nós vimos isso há 2 domingos atrás, que nos dias de Noé, todas as pessoas eram corruptas. Todas as pessoas eram más, a maldade havia se multiplicado na terra. Só que a gente viu também lá em Gênesis 6 que Noé achou graça diante do Senhor, em Gênesis 6, 8. Pela graça, Deus escolheu Noé e a sua família para que eles não morressem no dilúvio. Deus teve misericórdia deles e Deus não deu a eles aquilo que eles mereciam, a morte. E Deus colocou eles na arca e Deus protegeu eles naquela arca durante todo o tempo do dilúvio e, pela sua misericórdia, eles não morreram, nem fora da arca e nem dentro da arca.
Então é isso que nós vamos falar nesta noite, meus irmãos, a respeito da misericórdia de Deus na vida da família de Noé e na vida de cada um de nós. Como a misericórdia de Deus se manifestou na vida de Noé e dos seus familiares e também nas nossas vidas. Como eu disse, você e eu, nós merecemos a morte, merecemos a condenação. Mas se somos salvos em Cristo Jesus, é pela graça do Senhor e também pela sua misericórdia. Graça porque Ele nos deu a salvação, que nós não merecemos. Misericórdia porque a gente não vai para o inferno, aquilo que a gente merece. E como que ela se manifestou na vida de Noé? Então nós vamos ver, meus irmãos, de 3 formas. Primeiro, é que Deus manifestou a sua misericórdia dando segurança a Noé e a sua família. Nós acabamos de cantar, o hino 146, não temas. O 144 ele vai dizer que segurança tenho em Jesus. E durante todo aquele tempo que eles ficaram dentro da arca, Deus manteve aquelas 8 pessoas, Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras, Ele manteve em segurança, guardado por eles. Olha o versículo 1. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Vejam, meus irmãos, Deus se lembrou deles. Noé, sua família, os animais que ali estavam, e com isso, Deus então, Ele mandou um vento para que baixassem as águas. Agora uma coisa precisa ficar bem claro, quando a gente lê que Deus Ele se lembrou de Noé, não significa que Deus havia se esquecido de Noé. É mais ou menos assim, você perde uma chave, você está precisando sair de casa e cadê a chave de casa? Já aconteceu isso com você? Cadê a chave de casa? Cadê a chave do carro? Cadê a chave da moto, a chave do caminhão? E você roda, você procura, você vai e você fica, eu esqueci. Até que Deus te ilumina. Eu costumo orar quando acontece isso. Eu costumo orar. Eu fico procurando a chave, não acho. Eu falo, Senhor, me mostra. E Deus mostra. Aí você vê que a chave estava no lugar, às vezes a chave estava na porta. Você olhou tudo quanto é lugar, mas não viu na porta. A chave estava lá na porta. Mas a lembrança de Deus não é que Ele esqueceu de Noé, assim como a gente se esquece onde colocou a chave. A lembrança de Deus é muito mais do que isso, meus irmãos. Deus, Ele não se esquece de nada, muito menos dos seus filhos. O Espírito Santo, meus irmãos, a Bíblia diz lá em Romanos 8, que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo Ele não se esquece de orar por você. Romanos 8 também vai nos falar que Cristo, Jesus, Ele também intercede por nós junto ao Pai. Então, Cristo, todos os dias, Ele ora por você. Então, o que significa que Deus se lembrou de Noé? Significa, meus irmãos, que chegou a hora certa de Deus, havia chegado a hora certa de Deus tirar Noé e a sua família da arca. Mas não significa que Deus não estava agindo na vida de Noé, cuidando de Noé e de sua família durante aquele período todo. Lembrar-se de Noé não significa que Deus havia esquecido eles na arca. Deus deixou lá eles mofando naquela arca. Não é isso. Mas lembrar-se de Noé é que havia chegado a hora de que eles saíssem da arca. E Deus então age, mandando um vento sobre a terra, baixando as águas. Deus age também, versículo 2, fechando as fontes do abismo e também as comportas dos céus. Você lembra que o dilúvio, nós vimos isso no capítulo 7, como que foi o dilúvio? O dilúvio não foi só de cima, chuva, mas o dilúvio foi de cima e de baixo. As fendas do abismo racharam, quer dizer, a terra rachou, e quando a terra rachou, veio água de baixo para cima, e veio água das chuvas de cima para baixo, água de todos os lados. Deus se lembrou de Noé e de sua família. As águas pararam de cair e de subir. Ele mandou um vento que foi escoando, versículo 3,
continuamente sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. Às vezes, meus irmãos, os dias vão se passando e a gente não consegue enxergar a mão de Deus sobre nós. Às vezes os dias passam, dia após dia, e a gente pensa, Deus se esqueceu de nós. Deus se esqueceu de mim. Porque está passando dia e noite, nada está acontecendo. Dia e noite, eu continuo na mesma situação, continuo no mesmo sofrimento, continuo nessa mesma condição. Eu imagino, meus irmãos, pessoas que estão esperando o exame. Na nossa família a gente tem alguns de nós esperando ser chamado. E muitos de nós aqui também temos essa condição. Então você está esperando o exame, você está esperando ser chamado para passar um exame ou para passar numa consulta, e aquilo demora. Senhor, o Senhor se esqueceu da gente. Mas, irmãos, como eu disse, Deus, Ele não se esquece de nós. Às vezes os dias passam e os problemas não vão embora. Às vezes os dias passam e as lutas no casamento continuam. Às vezes os dias passam e a enfermidade só piora. Às vezes os dias passam e o sofrimento com um filho rebelde só piora. E a gente pensa, Deus se esqueceu de mim, Deus se esqueceu de nós. Mas nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, na verdade, é que Deus está agindo em todo o tempo. Em todo o tempo que Noé e sua família ficaram na arca, Deus cuidou deles, Deus protegeu eles, Deus supriu as suas necessidades. E quando chegou a hora certa, Deus fez parar as chuvas, Deus fez parar a água que vinha dos abismos. E Deus, Ele foi mandando um vento para que a água, olha o versículo 3, continuamente fosse escoando. O que é contínuo? É sem parar. A água foi escoando para os rios, as águas foram escoando para os oceanos, para os lagos, para os lugares onde elas iam ficar, onde elas iam permanecer. Então, em nenhum momento Deus deixou de trabalhar, em nenhum momento Deus deixou de agir em favor de Noé e de sua família. Em nenhum momento, meus irmãos, Deus se esquece de nós. Se Deus fechasse os olhos por um segundo, a gente ia morrer. Você lembra o Salmo 121 que a gente leu na liturgia? É certo que não dorme nem dormita o guarda de Israel. O que é dormitar? Dormitar é tirar aquele cochilo. Você que dirige o dia inteiro muitas vezes, o seu caminhão, o seu carro, ou você já dirige à noite. Eu fiz uma viagem para Curitiba há pouco mais de uma semana e eu saí daqui de casa, era 3 horas da manhã. Quando eu estava ali em Bocaiúva do Sul, eu tive que parar, eu falei, não dá, porque eu estava assim, meu olho... Já aconteceu isso com você dirigindo? Já aconteceu, João? Você está assim, você não aguenta mais, aquilo arde os seus olhos. E quantos livramentos Deus deu para a gente, que a gente fechou o olho e na curva Deus abriu o nosso olho? Ou a esposa pegou e puxou o volante? Muitas vezes aconteceram livramentos. Agora Deus não faz nem assim. Ele nem pesca, como a gente diz, os olhos. Ele está sempre alerta, sempre acordado, sempre prestando atenção nas nossas vidas, cuidando das nossas vidas, dando segurança a cada um de nós, mesmo quando a gente não veja. É por isso que o Salmo 4, versículo 8, vai nos dizer que em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me sustenta. Então, à noite, daqui a pouco, você vai para a sua casa, você vai para o seu quarto, você vai para a sua cama e você vai poder descansar, sem ansiedade, sem preocupações, porque o Deus te dá paz. E enquanto você dormir, Deus vai estar trabalhando. Deus vai estar cuidando de você. Deus vai estar restaurando o vigor do seu corpo. Deus vai estar restaurando o vigor da sua alma. E Deus vai agir no dia de amanhã.
Então, queridos irmãos, da mesma forma como Ele cuidou de Noé, Ele cuida de nós. Olha o versículo 4, diz que no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Presta atenção, 150 dias depois, Deus fez com que a arca parasse num monte, numa montanha chamada Monte Ararat. Agora, olha como Moisés, que foi quem escreveu o livro de Gênesis, olha a palavra que Moisés escolheu para dizer isso. Ele diz que a arca repousou. A arca não parou simplesmente. A arca não estacionou simplesmente. Ela repousou. Interessante uma coisa, a arca não era um barco. Às vezes você vê em desenhos, né, a arca como se fosse um barco muito grande, com um formato, com um casco de barco, mas a arca não era um barco. A arca era uma caixa. A arca ela não foi feita para que pudesse navegar nas águas, mas que ela boiasse. A arca ela foi feita de uma forma que ela simplesmente boiasse. Quando você vai para o capítulo 6, toda a instrução, as instruções que Deus dá, o tamanho da arca, a altura, a largura, comprimento, todas as instruções, você vai perceber que aquela arca era uma caixa, era reta, não era para navegar, não tinha timão ali para Noé guiar a arca, não tinha motor, não tinha remo, a arca simplesmente boiava. E quem conduzia a arca? Deus. Quem dirigia a arca? Deus. E quem estacionou a arca? Deus. E Deus estacionou aquela arca de tal forma que Moisés coloca que aquela arca lá repousou. Ela descansou. Não em qualquer lugar, mas um lugar seguro. As montanhas de Ararat. Irmãos, da mesma forma, nada acontece conosco por acaso. Não foi por acaso que Deus fez com que aquela arca repousasse ali. Tinha um propósito certo. Tudo que acontece na vida da gente, meus irmãos, acontece com um propósito certo. Acontece na hora certa. Na hora certa Deus fez com que as águas do dilúvio parassem. Na hora certa Deus mandou o vento e o vento ele foi fazendo a água do dilúvio escoar. Você vai se lembrar, meus irmãos, que nós vimos no domingo passado que em Gênesis 7, versículo 20, diz que 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Então pensa comigo. A montanha mais alta da terra, as águas ficaram acima 7,5 metros, 15 côvados. Era muita água, você olhava para fora, você não via nada, nem montanha, nem árvore alta, nem pinheiro, nem nada. A água cobriu tudo. E era tanta água que tinha 7,5 metros acima dos mais altos montes. Acima do Monte Everest, que é o mais alto de todos. E toda aquela água, Deus continuamente foi escoando, até que no lugar certo a arca repousasse. Deus, meus irmãos, Ele nos dá repouso, Ele nos dá segurança. Nenhum fio de cabelo das nossas cabeças cairá se não for da vontade do Pai. Nós vimos no Salmo 121, Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída. Quando você sai para trabalhar, Deus está guardando você. Quando você volta para sua casa, Deus está guardando você. Se você trabalha na sua casa, se você é dona de casa, Deus te protege, Deus te dá livramentos, Deus cuida de você. E mesmo que você passe por dilúvios nessa vida, mesmo que você passe por tempestades nessa vida, mesmo que você passe pelos piores sofrimentos dessa vida, Deus está guardando você e Ele te dá repouso. Por mais que o seu sofrimento pareça longo, por mais que pareça ter sido um tempo longo, Noé e sua família ficarem confinados naquela arca. Mas Deus estava dando segurança para eles, cuidando deles. Talvez você pense, mas tudo que eu estou passando, tudo que eu estou vivendo não passa. Não passa. A enfermidade não passa. Os problemas não passam. Saiba de uma coisa. Por pior que seja o seu sofrimento, ele não se compara ao sofrimento que Jesus passou naquela cruz.
Por pior que seja a dor que você sinta, não se compara à dor que Jesus sentiu naquela cruz. Sabe por quê? Porque Deus não vai te desamparar nunca. Porque Deus não vai te abandonar nunca. Jesus, ele foi surrado pelo Pai naquela cruz. Ele tomou o cálice da ira de Deus. O Pai derramou o seu juízo, a sua ira sobre Jesus, porque Jesus carregava sobre ele os nossos pecados. Então o Pai derramou todo o castigo que nos traz a paz, diz Isaías. Todo o castigo que era para a gente, Deus colocou sobre o seu Filho. Você não vai sofrer esse castigo. Porque esse castigo é o inferno. Jesus sofreu o inferno no nosso lugar naquela cruz. Então, por piores que forem as suas dores, você não vai sentir essa dor, que é a pior de todas. Porque Ele te guarda. Porque Ele enviou o Filho dEle para morrer no seu lugar e Ele guarda você nas suas mãos. Ninguém pode arrebatar você das mãos dEle. Aquela arca, meus irmãos, que estava ali com aquele dilúvio, aquele monte de água batendo, aquelas chuvas, aquela água toda, Deus protegeu aquela família e também aqueles animais durante todo o tempo que eles estiveram ali. E no tempo certo, na hora certa, eles repousaram. Eles pararam no lugar certo. Por isso, confie no Senhor. Confie sabendo que Ele vai fazer você repousar seguro. E mesmo que você não repouse nesta vida, aliás, esta vida não é um lugar de repouso, não é lugar de descanso. Essa vida é lugar de trabalho, é hora de trabalho. Nós somos soldados, não é verdade? Somos soldados de Cristo. Tem um cântico que diz: o nosso general é Cristo. Não sei se vocês conhecem esse cântico, é um cântico antigo. Se Ele é o general, nós somos o quê? Nós somos soldados. Paulo fala isso a Timóteo, né? Somos soldados, somos servos, somos trabalhadores, temos um ministério, temos uma missão. Deus te chamou para trabalhar, não para ficar parado. Então sirva ao Senhor e você vai sofrer nessa vida, eu vou sofrer nessa vida. Mas Deus nos promete o eterno descanso nos céus. Deus nos promete a eternidade, onde repousaremos finalmente com Ele. Segundo lugar, meus irmãos, a misericórdia do Senhor, ela se manifestou em Noé e sua família, dando a eles esperança. Versículo 6, ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela que fizera na arca. Então, parou de chover, as águas foram escoando. Versículo 5 diz que elas foram minguando. E quando a arca repousou em cima do monte Ararate, versículo 7, Noé então abriu uma janela que tinha na arca e ele soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas de sobre a terra. Então esse corvo ele ia e voltava. No versículo 8 diz que depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Então, vejam, meus irmãos, Noé, então, ele solta essas duas aves, e essas duas aves, elas, tanto o corvo como a pomba, elas voltam para a arca. E diz aqui que a pomba, versículo 9, ela não achou lugar para pousar o pé. Todos aqueles meses confinados ali na arca, a chuva tinha parado, as águas estavam escoando, mas não tinha como descer da arca ainda. Eles tinham que ficar mais alguns dias ali. Eles tinham que ficar mais algum tempo ali preso dentro daquela arca. A pomba não achou lugar para pousar. Noé entendeu isso, que não era hora ainda de sair da arca. Nós precisamos entender, meus irmãos, que para tudo existe uma hora certa. Tudo. Deus faz tudo na hora certa. E Deus, Ele prepara para nós tudo na hora certa. Não era hora ainda de Noé sair. Ele entendeu isso. 7 dias depois, versículo
10, Noé esperou e soltou a pomba novamente. E diz o versículo 11 algo lindo. À tarde a pomba voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Havia esperança. O que o dilúvio fez? O dilúvio ele matou todo mundo. O dilúvio matou todos os homens, todas as pessoas que estavam na terra. Idosos, adultos, crianças, jovens, homens, mulheres, ricos, pobres, todo mundo. O dilúvio matou. O dilúvio matou todos os animais que estavam na terra. Todas as aves que estavam na terra. O dilúvio matou todas as plantas, todas as árvores, todos os vegetais, toda a lavoura que existia na terra. Ou seja, só existia vida dentro da arca. Mas aquela pomba, quando ela é solta por Noé pela segunda vez, ela traz esperança para Noé. Ela traz no bico uma folha nova de oliveira. Vida nova naquela terra. A vida estava brotando novamente naquela terra. Havia esperança agora. E no Novo Testamento, meus irmãos, o Espírito Santo, ele desceu sobre Jesus após ele ser batizado em forma de pomba. E é incrível, meus irmãos, que o Espírito Santo, ele é aquele que dá vida a pecadores mortos. Então a pomba trouxe esperança de vida a Noé, e o Espírito Santo, que desceu como pomba no Novo Testamento, ele também é aquele que traz esperança a pecadores quando ele regenera pecadores, quando ele dá vida nova a pecadores. Quando o Espírito Santo ele é derramado sobre um coração, ocorre o novo nascimento. Por isso que Jesus ele disse a Nicodemos, lá em João 3,5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então é o Espírito Santo que dá vida. É o Espírito Santo que dá vida eterna para nós, que aplica em nós o Evangelho. Aquela pomba trouxe esperança para Noé, mostrando que estava começando a brotar a vida naquela terra depois da morte. E quando uma pessoa que estava morta nos seus delitos e pecados ouve o Evangelho, o Espírito Santo trabalha no coração daquela pessoa e ela então recebe vida. Ela é convertida. Nós só temos novidade de vida através do Espírito Santo. Nós só iremos habitar no novo céu e na nova terra porque o Espírito Santo aplicou o Evangelho de Cristo em nós e nós cremos nele. E assim como aquela pomba trouxe esperança para Noé, o Espírito Santo também nos traz esperança. Abra sua Bíblia em Romanos 15, 13, para você ver uma coisa. Romanos 15, versículo 13. Olha lá. Diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos em esperança no poder do Espírito Santo. Então, se você é um crente de verdade, você tem o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, você tem esperança. O cristão ele não se desespera. O cristão ele tem esperança. Porque é o Espírito Santo que dá esperança para o cristão. Esperança de uma nova vida. Esperança de um novo céu, de uma nova terra. E quando Noé, pela terceira vez, versículo 12, ele solta a pomba depois de mais 7 dias, ela não volta para ele. Por quê? Porque finalmente aquela pomba havia achado um lugar seguro para pousar. O Espírito Santo, meus irmãos, ele nos dá a esperança de vivermos em um lugar seguro com Cristo. Esse mundo não é um lugar de segurança. Nesse mundo existe violência. Lembra que nos dias de Noé também existia violência. Nos nossos dias, meus irmãos, existe violência. Nos nossos dias existe roubo, existe furto. Nos nossos dias somos sujeitos a acidentes. Nos nossos dias, meus irmãos, somos sujeitos a enfermidades. Não existe segurança nesse mundo.
Existe segurança somente em Jesus. Por quê? Porque a segurança que o Senhor Jesus nos dá através do seu Espírito é saber que nós teremos um lugar seguro no céu com Ele. Essa é a segurança. E enquanto isso não acontece, o Espírito Santo nos dá segurança quando nos consola, quando a gente lê a Bíblia e entende, e então nós encontramos esperança em Deus. Quantas vezes você na sua casa não leu a Bíblia e orou pedindo para que o Espírito te desse entendimento, e você estava cheio de preocupações, cheio de ansiedades, sem saber o que ia acontecer, preocupado por causa de uma enfermidade, preocupado por causa de algum familiar, preocupado com contas para pagar, preocupado com tantas coisas que a gente passa nessa vida. Então você pegou na sua casa, abriu a Bíblia, você orou, você falou, Espírito Santo me dá entendimento, e você leu, e você teve o entendimento, e você sentiu um alívio. E junto com esse alívio você teve esperança, você passou a olhar para frente, olhar para Cristo e falar, o Senhor está cuidando de tudo. Eu tenho esperança. O crente tem esperança. O crente sabe que Deus está cuidando dele. E que aconteça o que acontecer, Deus o levará para um lugar seguro. Por fim, queridos irmãos, última lição que nós aprendemos é que aqueles que recebem a misericórdia do Senhor e o obedecem e o adoram. Olha o versículo 13. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então vamos fazer uma continha rápida aqui. Diz aqui que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, o solo estava enxuto. 1 mês e 27 dias depois, nos 27 dias do segundo mês, quer dizer, quase 2 meses depois, é que Noé olha o solo sequinho. Quanto tempo Noé ficou na arca? Volta para Gênesis 7, versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, neste dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Então, 17 dias do segundo mês do ano 600, ele entra na arca e o dilúvio começa. 27 dias do segundo mês, a terra está seca e ele vai sair da arca. Quanto tempo dá isso? 1 ano e 10 dias. 17 dias do segundo mês do ano 600, 27 dias do segundo mês do ano 601. Completou 1 ano e 10 dias eles dentro da arca. 1 ano e 10 dias dentro da arca. Imagina a possível ansiedade de Noé e da sua família. 1 ano e 10 dias naquela caixa de madeira, com animais ali dentro. Interessante, meus irmãos, que eu vi tanta gente falar que essa quarentena foi ruim. Eu vi esposas falando, não aguento mais meu marido dentro de casa. Meu marido só dorme, meu marido só reclama, fica aqui dentro de casa na quarentena. Mães falando, não aguento mais meus filhos dentro de casa, porque os filhos não estão indo para a escola, e eles fazem bagunça, eles não obedecem. Uma das coisas que Deus fez ao enviar esse vírus ao mundo e nos fazer ficar confinados dentro de casa é fazer com que a gente vivesse melhor em família. Então, marido e esposa, nesse tempo em que a gente teve que ficar preso dentro de casa, tiveram que se entender melhor. Pais e filhos tiveram que se respeitar. Aquela família formada por 4 casais, Noé e a esposa, 3 filhos, 3 noras, e mais aquele monte de animal para cuidar. Eles tinham trabalho, eles não estavam ali à toa, estavam cuidando daqueles animais. Eles tiveram que ficar naquele
tempo todo. E eles não saíram enquanto Deus não deu a ordem. Versículo 15. Então disse Deus a Noé: sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres dos teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multiplicam. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves, tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Meus irmãos, Noé, ele não saiu da arca enquanto Deus não mandou. Noé podia olhar pela janela da arca e falar assim: a água deve estar mais ou menos na minha cintura. Vamos sair. Dá para passar, né? Mas agora a água já está baixa, está no tornozelo. Está uma pocinha d'água, dá para passar. Ele olhou: mas o chão só está molhado. Dá para sair. Enquanto Deus não mandou, ele não saiu. Quando a terra estava enxuta, seca, quer dizer, Noé ficou ali 1 ano e 10 dias esperando. Chuva parou e a água foi escoando, a água foi descendo. Ele olhou: mas será que não dá? Não, ele não fez isso. Às vezes é a gente que faz isso. Às vezes, meus irmãos, nós somos tentados a atropelar os planos de Deus e resolver as coisas do nosso jeito. Às vezes nós não temos paciência para esperar a hora certa, para esperar o tempo de Deus. E aí a gente pensa que o nosso jeito é o melhor. E a gente pensa: agora é a hora certa de trabalhar, agora é a hora certa de casar, agora é a hora certa de ter filhos, de fazer uma compra. E a gente começa a quebrar a cabeça porque a gente não obedece a Deus. Quando a gente não obedece a palavra de Deus, a gente toma decisões erradas. Quando a gente não obedece às ordens de Deus, veja, diz aqui o texto que Noé, ele obedeceu, ele saiu de acordo com aquilo que Deus falou: sai, e ele saiu. Quando você obedece a palavra de Deus, você é abençoado. Quando você desobedece a palavra de Deus, você sofre. Nós sofremos. Salmo 119, versículo 4 diz assim: tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpríssemos à risca. Nós devemos obedecer à risca os mandamentos de Deus, todos eles. É claro que a gente não consegue, porque somos imperfeitos. Mas pela graça de Deus, nós precisamos pedir a Deus o seu auxílio, a sua ajuda para a gente obedecer à palavra de Deus. E quando a gente obedece à palavra de Deus, a gente reconhece que Deus tem o melhor para nós. Noé reconheceu que na hora certa ele saiu da arca. Demorou aos olhos humanos. Às vezes a gente pensa o seguinte: puxa, está demorando. Mas na hora certa Deus ele vai agir. Aliás, ele já está agindo. Mas na hora certa, Deus então ele dá a ordem e a gente obedece. E quando a gente faz isso, a gente faz igual Noé, a gente adora a Deus. O versículo 20 diz que levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Interessante uma coisa. Se você tivesse ficado nessa arca 1 ano e 10 dias, e Deus chegasse para você e falasse: desce da arca agora, e você descesse, qual a primeira coisa que você faria quando você descesse da arca? Alguns iam fazer o seguinte: deixa eu ver como é que está, né? Morreu todo mundo, deixa eu ver se eu acho algum cadáver, algum conhecido morto. Curiosidade. Vocês estão rindo, o Valtinho está rindo? Mas quando acontece um acidente na estrada, por que o trânsito para? Porque as pessoas querem ver tragédia, querem ver sangue, querem ver gente morta. E às vezes acontece outro acidente por causa disso. Olha, aconteceu um acidente, deixa eu ver. Noé poderia ter sido curioso, mas ele não foi. Noé poderia se preocupar em primeiro lugar com o conforto da sua família. Eu não vou morar na arca para sempre, né?
Destruiu tudo, a minha casa também foi destruída com o dilúvio. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é construir uma casa para minha família. Não, ele não pensou na sua família em primeiro lugar. O que Noé pensou em fazer em primeiro lugar? A primeira coisa que Noé fez quando ele desceu da arca foi cultuar a Deus, foi adorar a Deus. E é interessante, meus irmãos, que como que Noé fez isso? Como é que era a adoração no Antigo Testamento, na Antiga Aliança? Era através de holocaustos, de animais mortos. Lembra que o salário do pecado é a morte, então quem pecou tem que morrer. E Deus ele providenciou um meio para que ele aceitasse o culto dos homens. De que maneira? Pela morte de animais. Esses animais morriam e Deus então aceitava a morte que apontava para a morte do seu filho muito tempo depois. Por que nós estamos cultuando a Deus nesta noite? Porque nós o fazemos em nome de Jesus, que morreu por nós. E veja, Noé, o que ele fez? Ele tomou de animais limpos e de aves limpas e ofereceu holocausto a Deus. Entraram na arca, meus irmãos, animais imundos. O que eram animais imundos? Animais selvagens, animais que não se podia comer. E entraram na arca também animais limpos, animais que você podia usar a carne para comer. Então, quando Noé saiu da arca, já tinha passado mais de um ano. Ele tinha poucos recursos. Quando Noé saiu da arca, ele tinha pouca comida, pouca carne, poucos animais ali para ele poder matar e comer com a sua família. Mas do pouco que ele tinha, ele tirou e ofereceu para Deus. Ele deu o melhor. Ele deu do pouco que ele tinha. Os recursos eram poucos, mas mesmo assim ele ofereceu. Da mesma forma, meus irmãos, nós devemos oferecer o nosso melhor para o Senhor. O nosso culto deve ser o melhor. Por isso, quando você vir ao culto, meu irmão, minha irmã, você não pode vir de qualquer jeito. Você não pode vir desanimado, desarrumado, preocupado, mas tem que vir para o culto com alegria no seu coração. Você tem que vir para o culto com o coração radiante, louvando a Deus com alegria. Nós devemos servir ao Senhor no culto, fazendo o melhor. Então, se você trabalha com música no culto, se você toca, se você canta, você tem que fazer o melhor para Deus ali. Você tem que ensaiar e oferecer para Deus o melhor na música. Se você é diácono, você cuida da diaconia na igreja, você tem que fazer o melhor com excelência, que é culto a Deus. Se você faz a limpeza da igreja, você tem que limpar com esmero, com dedicação, fazendo o melhor. Se você está sentado no banco, você vai fazer o melhor, você vai soltar a sua voz, você vai cantar, não vai ficar cabisbaixo, mas você vai louvar a Deus, você vai ler a sua Bíblia, você vai orar, você vai colocar a sua melhor roupa, você vai vir arrumado, preparado para o culto. Lembre-se da forma como Abel ofereceu o culto ao Senhor. Ele ofereceu as primícias. E hoje é o primeiro dia da semana, é a primícia da semana. É o dia de adoração a Deus. E é nesse dia que nós deixamos todas as outras coisas e cultuamos a Deus. O dia do Senhor, meus irmãos, é do Senhor. Dia do Senhor não é dia de você limpar a sua casa, de você lavar a sua roupa. Dia do Senhor, meus irmãos, não é dia de você se divertir, fazer compra, passear, cuidar da casa. Não é dia dessas coisas, é dia de você se dedicar a Deus. É dia de você colocar os seus pensamentos exclusivamente no Senhor. Mas, pastor, eu trabalhei de segunda a sábado, estou cansado. Eu quero passar o domingo de manhã descansando. Ou então eu vou domingo de manhã, mas à noite eu tenho que dormir cedo porque eu vou trabalhar amanhã cedo. Eu tenho pouco tempo. Noé também tinha poucos recursos. Aqueles animais que ele ofereceu eram os poucos que ele tinha para se alimentar. E ele deu para Deus. O que aconteceu? Versículo 21. Deus, o Senhor, aspirou com o suave cheiro. Deus se agradou do culto de Noé. Quando você dá o melhor para Deus, Ele se agrada.
Ele se alegra. O nosso culto é cheiroso para Deus. E finalmente aqui, o que nós vemos? Que Deus, então, Ele disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como eu fiz. Deus falou assim: olha, o homem é mau. Mas Deus, Ele mais uma vez demonstra a sua misericórdia, dizendo que Ele não ia destruir mais uma vez a terra com o dilúvio. E que sempre haveria, versículo 22, sementeira e ceifa. Não é assim aqui? Todos os anos. Às vezes é ruim, mas às vezes é melhor. Mas nunca falta. Todo ano tem colheita. Todo ano o tomate nasce. Às vezes pouco, é verdade. Às vezes a colheita é boa. Mas não falta. Quem trabalha com madeira aqui, depende da madeira aqui. Todo ano planta-se pinos, o pinus cresce, corta-se o pinus, carrega o pinus no caminhão, vai para a serraria, vai para a fábrica e não falta. Todo dia Deus sustentou você e não faltou alimento na sua mesa. Deus cuidou de você e vai cuidar até o fim. Frio e calor, verão e inverno, dia e noite. São manifestações da misericórdia de Deus. Por isso, seja grato a Deus pela sua misericórdia. Seja grato pela segurança que Ele dá para você. Seja grato a Deus porque Ele te dá esperança. Não se preocupe com o dia de amanhã. Ele está cuidando de tudo. O Espírito Santo te dá esperança. Obedeça a sua palavra. Seja um crente obediente. Seja um crente que leia a Bíblia. Pastor, qual que é a vontade de Deus? Está aqui a vontade de Deus. Às vezes você peca, eu peco, porque a gente em casa não abre a Bíblia e não lê. E não ora pedindo para o Espírito Santo dar entendimento para a gente. E quando você e eu obedecemos, a gente oferece a Deus um culto que agrada a Deus. E quando a igreja oferece um culto que agrada a Deus, a igreja é abençoada. Então, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a servi-lo melhor, que o Senhor continue derramando a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Amém.